Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Sexta-feira, mais uma semana que está chegando ao final. Hoje uma bênção muito especial, bênção para as pessoas idosas. Faz tempo que o padre não faz uma bênção especial para as pessoas idosas. Portanto, hoje vamos rezar nesta intenção. Você que é idoso, ou então você que reza comigo pelas pessoas idosas, a começar dos seus avós, talvez para os seus pais. Prepare-se aí para rezar junto com o padre. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 10, versículos 16 a 23. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus envia os discípulos em missão. A missão é um grande desafio. O mundo muitas vezes é um ambiente hostil, onde em muitos lugares não se aceitam os valores do Evangelho. O missionário, verdadeiramente imbuído do Espírito de Cristo, não terá medo de anunciar a mensagem cristã, mesmo sabendo que a sua mensagem poderá não ser bem acolhida, e até mesmo sabendo que a sua mensagem poderá incomodar aqueles que vivem fechados em estruturas de pecado. Nesse sentido, a missão poderá trazer até mesmo perseguição. Jesus exorta a não temermos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por que prudentes como as serpentes, Padre? Porque no mundo, o cristão não pode assumir uma postura meio ingênua, inocente demais. Sim, é preciso ter uma dose de astúcia, de esperteza, de inteligência, porque estamos lidando com forças ocultas, com estruturas dominadas pelo mal. Por isso, essa astúcia para não cairmos como presa fácil na mão do inimigo. Os primeiros séculos do cristianismo foram marcados por muita perseguição aos cristãos. Conforme a fé cristã ia crescendo, se expandindo, crescia também a perseguição por parte daqueles que se incomodavam com os ensinamentos do Evangelho e com o crescimento da igreja. Foi o tempo do martírio. Muitos cristãos derramaram seu sangue pela fé, por não aceitarem negar a sua fé em Cristo. Houve tempos em que cristãos eram levados aos estádios cheios de pessoas para serem devorados vivos pelas feras. E as pessoas assistiam isso e se divertiam com um espetáculo tão cruel. Por isso se costuma dizer que o sangue dos mártires fecundou a igreja nascente nos primeiros séculos. Mesmo em meio a toda perseguição, a fé nos foi transmitida
de geração em geração. Nada e nem ninguém foi capaz de deter a mensagem cristã e a Igreja de Cristo. Se hoje nós temos a graça de termos recebido a fé, os sacramentos, a palavra de Deus, devemos agradecer a coragem e a fidelidade de todos aqueles que vieram antes de nós, de todas as gerações que ao longo dos séculos, mesmo em meio a perseguições e incompreensões, foram capazes de viver e de transmitir a fé. Louvado seja o Espírito Santo de Deus, que sustentou o povo de Deus, que falou pela boca dos santos, dos profetas, dos mártires. E bendita seja a Santa Mãe Igreja que nos gerou na fé e nos alimenta pelos sacramentos, e assim podemos viver na graça de Deus. Não se pode dizer que hoje em dia não temos mais perseguições ou incompreensões para com os cristãos. Elas existem, sempre existiram e sempre existirão. Às vezes, mais explícitas ou menos explícitas, às vezes as perseguições são veladas, sutis, mas sempre existirão. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Você que passou ou passa por incompreensões ou perseguições por ser cristão, por testemunhar a sua fé, essa palavra é para você hoje. Não tenha medo, persevere no Senhor. Jesus está dizendo no Evangelho de hoje: quem perseverar até o fim será salvo. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Hoje, Senhor, nós os bendizemos e vos agradecemos pelo dom da vida das pessoas idosas, que também recebem a bênção do dia, que também meditam dia a dia o Santo Evangelho, pelas pessoas idosas presentes na nossa família, na nossa vida. Senhor, nós os bendizemos e vos louvamos por essas pessoas presentes em nossa vida, pela sabedoria, pela maturidade, por tudo aquilo que elas nos transmitiram e ainda nos transmitem, com as palavras, com os conselhos, com seus exemplos de vida, com as suas orações. Por isso, Senhor, hoje humildemente vos pedimos: abençoai. Abençoai, Senhor, esta pessoa idosa, que ela possa perseverar na fé, crescer na santidade, na oração, e que possamos, com respeito e reverência, acolher sempre em nossa vida seus exemplos e ensinamentos. Concedei-lhes a saúde do corpo e da alma, e que desça sobre você a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço. Eu fico por aqui, fique no colo da mãe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.